Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Deus me fez uma promessa. Eu coloquei este tema neste vídeo porque eu tenho absoluta certeza que você, que é lavado e remido no sangue de Jesus, se identifica com estas palavras. Por certo, você tem guardado no seu coração alguma promessa da parte de Deus, a qual você está aguardando o cumprimento. Aliás, neste último trimestre de 2024, as lições da revista da Escola Dominical estarão falando sobre promessas de Deus. As promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus e a obediência, as promessas de Deus para a salvação, as promessas de cura divina, as promessas de paz, promessas para pais e filhos, promessas de proteção divina, promessas de provisão, promessas de vida abundante. E a última lição, as promessas de Deus são infalíveis. Promessas de Deus. Mas, afinal de contas, quais são as promessas? Quantas são as promessas? Quais os tipos de promessas? E quais as condições para o cumprimento destas promessas? Nesta primeira lição, que é uma lição introdutória, que leva o título igual ao do trimestre, As Promessas de Deus, nesta lição introdutória, então, nós teremos a resposta para todos esses questionamentos. Existe uma linha teológica que diz que existem quase 30 mil promessas da parte de Deus na Bíblia Sagrada. Uma outra linha defende 10 mil promessas. Na Bíblia, versão promessas, existem cerca de 1.100 promessas. Já existe uma outra linha teológica que diz que existem 8 mil promessas da parte de Deus, sendo 5 mil no Antigo Testamento e 3 mil no Novo Testamento. Mas o número de promessas nem é o mais relevante. O mais relevante é nós entendermos quem faz a promessa, para quem faz a promessa, como faz a promessa, quais são as condições para o cumprimento das promessas e quais os tipos de promessas que Deus faz. Bem, quem faz promessa na Bíblia é o próprio Deus. E a própria Bíblia diz que quem prometeu é fiel. Então Deus é fiel para cumprir as suas promessas, de acordo com a sua vontade. Para quem Deus faz promessa? Também é importante nós sabermos exatamente no contexto bíblico, no contexto histórico, para quem está sendo endereçada a promessa. E eu digo isso porque existem muitas promessas no Antigo Testamento que falam diretamente para Israel. E muitas vezes, nós, igreja, pegamos para nós mesmos. Às vezes existem promessas para os heróis da antiga aliança, promessas pontuais, promessas específicas. E simplesmente nós, principalmente os pregadores, pegamos estas promessas como se fossem para nós. Uma outra questão é para quando são essas promessas? Quando foram feitas e para quando é o cumprimento destas promessas? Existem promessas que já se cumpriram. Existem outras que estão em andamento o seu cumprimento. Mas existem ainda outras que só vão se cumprir muito mais tarde. Existem ainda outras que só vão se cumprir na eternidade. Então é importante também que saibamos para quando são as promessas. Mas um outro detalhe que a lição número 1 nos aborda é sobre o porquê das promessas. Ou melhor, o para quê das promessas. Com que propósito Deus faz promessas para o povo de Israel, para os seus servos, para a igreja, para os lavados e remidos do sangue de Jesus? Com que finalidade Deus faz promessas? A grande finalidade de Deus, ao fazer promessas e ver o cumprimento delas, é para que os seus propósitos e a sua vontade sejam atendidas. Não existe razão para Deus fazer uma promessa fortuita sem aguardar um resultado profícuo. As promessas de Deus são feitas para que os desígnios de Deus, para que a vontade de Deus seja realizada. Então, em relação ao tipo de promessa, nós ainda podemos dizer que existem pelo menos dois tipos. As promessas condicionais e as promessas soberanas. As promessas condicionais são aquelas que, pelo próprio nome, elas carecem de uma condição para o seu cumprimento. Sim, antes que eu me esqueça, existem também, quanto aos destinatários, existem as promessas gerais e as promessas pontuais. A gente chega lá de novo daqui a pouco sobre as promessas
condicionais. Mas antes, deixa eu falar desses tipos de promessas em relação ao seu destinatário. Promessas gerais e promessas pontuais. Promessas gerais são aquelas cujo cumprimento pode ser aplicado a qualquer outra pessoa, além daquela para a qual a promessa foi feita. Promessas gerais, a Bíblia está cheia dessas promessas. Por exemplo, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Qual é a promessa? Descansar à sombra do Onipotente. Qual é a condição? Habitar no esconderijo do Altíssimo. E o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar no esconderijo do Altíssimo é confiar em Deus. Habitar no esconderijo é depender de Deus, é acreditar em Deus, é pôr no Senhor a sua confiança. Essa é a condição. E o cumprimento será descansar à sombra do Onipotente. Para quem é esta promessa? Para qualquer um que descansar à sombra do Onipotente, ou seja, para qualquer um que habitar no esconderijo do Altíssimo. Poderíamos aqui citar dezenas e centenas. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual é a promessa? Nada vai me faltar. Qual é a condição? O Senhor é o meu pastor. Todo aquele que tem Deus como seu pastor tem a promessa de nada lhe faltar. Simples assim. Essas são as promessas condicionais. Mas existem as promessas soberanas. Promessas soberanas são aquelas que o seu cumprimento independe da ação humana. Depende exclusivamente da soberania de Deus. Essas são as promessas soberanas. Há na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, muitas promessas soberanas. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo isso foram promessas proféticas que tiveram seu cumprimento na total dependência da ação e da vontade de Deus. Não dependia da ação e da vontade dos homens. Não dependia de decisões e nem de livre-arbítrio humano. Dependia única e exclusivamente da vontade e do querer de Deus. Aí sim, agora, nós podemos falar das promessas condicionais e das soberanas. As condicionais, como eu já disse, são aquelas que dependem de uma condição. Faça isso e eu vou te abençoar naquilo. É a condição estabelecida por Deus. Mas existem também as promessas soberanas, aquelas que dependem exclusivamente de Deus. Sim, estávamos falando das promessas gerais e das pessoais ou pontuais. Existem promessas que são gerais, mas também existem promessas que são pontuais. Ou seja, Deus falou contigo, Deus falou para você. E a forma que Deus fala é a mais diversa possível. Deus fala através de sonho, Deus fala através de uma profecia, Deus fala contigo através de evidências, Deus fala contigo através da palavra. Deus ele não tem dificuldade nenhuma para escolher o método pelo qual ou através do qual ele vai te falar. Mas o certo é que Deus fala. Deus promete e Deus cumpre promessas, principalmente quando elas são soberanas, ou seja, quando elas dependem apenas da vontade dele. Quem fez a promessa? O Deus Todo-Poderoso. Para quem são as promessas? Para nós, igreja, lavados e remidos no sangue de Jesus. Para quando são estas promessas? Depende das promessas. Se forem proféticas, é para um tempo ainda adiante. Mas se forem específicas, se forem pontuais, e mesmo sendo para a igreja, são para o cumprimento agora. Por exemplo, Atos capítulo 2, capítulo 1, nos últimos dias seríamos revestidos de poder, nos últimos dias seríamos cheios do Espírito Santo. São promessas pontuais para a igreja, para o cumprimento nesta dispensação, na dispensação da graça. Então, este mais ou menos será o clima da primeira lição do nosso trimestre. As promessas de Deus. E eu sei que você tem promessas da parte de Deus para a sua vida. Então, entenda e aprenda sobre quem prometeu, para quem prometeu, para quando prometeu, para que prometeu e quais são as condições para o cumprimento destas promessas. Deus te abençoe, tenha um dia, uma noite abençoado e não perca a escola bíblica na próxima semana, no próximo domingo, dia 6. Tá imperdível. Como você já sabe, eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deixa o like, o comentário, compartilha e vamos continuar fazendo a obra do Senhor nosso Deus, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. Deus abençoe.